cá, meu amigo, qual que é o melhor pente para se usar numa barba crespa? Barba espartana combina com alguém que tem rosto fino? E será que masturbação atrapalha o crescimento da barba? Essas foram algumas das perguntas que eu peguei hoje nos comentários para responder aqui nesse vídeo de hoje. Vamos lá! Eita, fazia um tempinho que eu não fazia um vídeo desse, né? Respondendo perguntas da galera que acompanha aqui o canal. E, cara, eu tava dando uma pesquisada hoje nos comentários e achei umas bem legais, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo de hoje. O Daniel perguntou o seguinte: amigo, minha barba é média e um pouco crespa. Qual que é o melhor pente para usar? Eu acho que é o duplo. Você acha também? Olha, Daniel, eu acho que o pente duplo é uma boa opção, sim. Ele tem essa parte aqui que tem os dentes um pouco mais grossos e mais espaçados, que é muito bom para você usar numa barba mais crespa. Ele ajuda a desembaraçar esses fios que são mais enrolados. E tem esse outro lado aqui com o pente, né, mais fininho, com os dentes menos espaçados, que depois você pode usar para alinhar os fios depois que eles já estiverem desembaraçados. Então, eu iria nesse aqui como um coringão, assim, ele super funciona. Agora, se a sua barba é maior ou mais crespa, costuma a embaraçar demais, tem um outro modelo de pente que eu gosto muito, que é esse aqui, que é o pente garfo. Ele tem os dentes ainda maiores e o espaçamento também um pouco maior. Isso daqui ajuda você a enfiar o pente assim na barba e ir devagar puxando e desembaraçando todos os fios. A dica que eu dou aqui quando você for fazer isso é usar um óleo de barba ou um balme de barba antes. Deixa a barba ali umedecida com balme ou com óleo e aí você vem desembaraçando com o pente. É legal inclusive para o pente, porque o óleo, né, ajuda a lubrificar aqui a madeira, a proteger a madeira e ela ganha uma vida útil um pouco maior. Tem até um vídeo que eu fiz aqui um tempinho dando umas dicas de como é que você limpa o seu pente de madeira. Eu vou deixar o link aqui em cima na descrição também. Vai lá. E o Anthony está perguntando se pode lavar a barba diariamente ou se isso pode ressecar ou irritar a pele. Anthony, seguinte, tem essa coisa, né, de que não pode lavar a barba todo dia, porque senão você pode, né, danificar os pelos, deixar a pele muito ressecada. Isso é verdade e também não é. Depende do que você estiver usando. Shampoo normal de cabelo, cara, se você usa direto no rosto com frequência, isso pode sim ressecar a sua pele. Porque shampoo de cabelo é feito para o couro cabeludo, ele é feito para tirar mais a gordura aqui do couro cabeludo, né, que você precisa de uma limpeza um pouco mais potente. E isso acaba danificando mesmo a pele, deixando a pele mais ressecada. Você pode nem perceber na hora, mas com o uso diário de um shampoo de cabelo na barba, com o tempo ela vai ficando cada vez mais ressecada, você pode descamar a pele, começa a aparecer o que parece ser caspa, na verdade é a pele que está descamando. Agora, se você usa um bom shampoo de barba, e aí você tem que prestar atenção se ele tem um pH fisiológico da pele do rosto, se ele é feito com ingredientes, né, legais, naturais, vegetais, enfim, aí sim você pode usar no seu rosto mais de uma vez por dia até, porque ele é feito para lavar o rosto. Então dá uma olhada se aquele shampoo de barba que você está usando tem essas características específicas para o rosto. E não é simplesmente mais um shampoo aí que alguém botou um rótulo e falou que é para barba, para cabelo, para tudo, que eu fugiria um pouco desses. E aí Vicente mandou esse comentário: para quem tem rosto fino, a barba espartana fica boa? Vicente, eu acho que assim, tem uma regrinha que diz que quando você quer afinar o rosto, você usa uma barba mais comprida, mais pontuda e mais curtinha aqui nas laterais. Isso ajuda a afinar o rosto, então geralmente quem tem o rosto mais arredondado, que quer afinar, usa esse tipo de barba. Mas isso não significa que ela vai ficar ruim em quem já tem um rosto fino. Não tem assim um certo ou errado, sabe? Eu acho que pode ficar sim muito bom. Você pode já ter um rosto fino e ter uma barba aqui pontuda. Isso varia muito do estilo de cada pessoa, de como você se sente bem com isso. Eu não gosto dessa ideia de achar que tem um tipo de barba que funciona bem naquele tipo de rosto. E aí, pô, se fosse assim, todo mundo com um rosto redondo ia ter uma barba parecida, todo mundo com um rosto quadrado ia ter outro tipo de barba, sabe? Quer um conselho? Deixa a barba espartana, olha, vê o que você acha. Se você gostar, se você se sentir bem desse jeito com ela, funciona, fica bom e é isso aí, e manda ver. O Octus comentou o seguinte: masturbação afeta o crescimento da barba? Diminui a testosterona? Meu amigo, olha, se afetasse alguma coisa no crescimento da barba,
eu acho que eu não tinha nenhum pelo na cara. Mas, de qualquer maneira, eu perguntei para um médico amigo meu e também dei uma pesquisada só para ver, né, se tem alguma influência. E assim, não influencia em nada, cara. A relação da testosterona com a nossa libido se você tem, né, uma taxa alta de testosterona, você vai ter mais libido. Você pode até se masturbar mais vezes, né, quando a gente está ali, mas não é um hormônio que sai com o sêmen, sabe? Isso não tem nenhuma relação e muito menos com o crescimento da barba, cara. Pode ficar tranquilo. E aí, meu amigo Chuck Norris 2017 mandou o seguinte: já usei tônico para crescimento, óleo de rícino, nada faz diminuir as falhas que eu tenho. Tem alguma dica? Eu tenho uma dica sim, Chuck Norris. Vai num dermatologista, cara. Porque a gente não sabe qual que é a razão da falha. Você pode não ter folículo ali. Se você não tem folículo, cara, não tem tônico, não tem remédio, tem nada que vai fazer magicamente nascer um folículo onde não existe. E aí você vai só jogar dinheiro fora. Pode ser alguma outra razão de você ter uma falha nessa região, e aí um dermatologista vai entender qual que é aquela razão e passar um tratamento que vai funcionar para você, na dosagem certa para você. Eu acho que assim, qualquer tipo de tratamento desse, cara, a gente acaba ganhando muito, falando primeiro com o médico. Não tem como saber só de olhar, só de você olhar no espelho, não custa nada. Os tônicos que tem por aí, minoxidil, tudo isso pode funcionar lindamente, mas não custa, né, falar com um dermatologista para ele dizer qual que daqueles ali vai ser o melhor para você. E o Eduardo comentou em um vídeo aqui para trás perguntando por que certas barbas crescem espetadas. Eduardo, assim, numa certa medida, todas as barbas vão crescer espetadas de algum jeito, porque o pelo da barba é naturalmente mais grosso. E aí, quando ele está num certo tamanho, né, até um certo tamanho crescendo aqui, ele vai ficar mais espetado mesmo, até ele ganhar um certo comprimento e assentar melhor no rosto. Por isso que quando a gente está começando a deixar a barba crescer, tem uma fase que é complicada, porque o pelo não está tão curto mais para você achar que ela está cerrada, e ele já está num tamanho que parece que está tudo desgrenhado, sabe? Porque ele ainda não chegou num volume, né, num tamanho certo. Então, cara, é natural isso, não tem jeito. Eu tenho feito uma série de vídeos mostrando a minha barba crescendo desde que eu raspei tudo, deixei só o bigode até hoje. E tem um dos episódios que é sobre a barba espetada, aquela fase em que a barba está crescendo que parece que ela está espetada, não tem jeito. Vou deixar o link aqui também, vai lá na descrição também, qualquer coisa, tá lá. E vale a pena. Aliás, vale a pena seguir essa série toda que ela tá acabando. Eu vou gravar o último vídeo dessa série ainda essa semana. Já vem aí o season finale. Essa pergunta aqui do Patrick eu acho muito bacana porque assim, isso já aconteceu com todo mundo. O que fazer quando você tem mais de um ano cuidando da barba e um belo dia o barbeiro faz merda? Cara, o que eu faço primeira coisa, eu não troco de barbeiro de cara só porque ele fez diferente do que eu queria. Acho que a relação que a gente tem com o barbeiro, ela tem que ser de médio e longo prazo, porque nunca vai ser de primeira, é muito difícil, de primeira assim, você já tem uma conexão de passar exatamente aquilo que você quer, aquilo que você não quer, ele entender exatamente, já conhecer o seu rosto, como que cresce o pelo, para a barba sair igualzinho você estava esperando, sabe? Então é um negócio que é uma relação mesmo, que a gente tem que cultivar. Uma coisa que eu acho muito boa de fazer para evitar isso acontecer, até se algum dia você vai num barbeiro diferente, ou você está começando agora, né, uma nova relação com um novo barbeiro, ter uma foto sua da barba do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Aquele dia que você olha no espelho e a sua barba tá, putz, é exatamente assim que eu quero manter, faz uma foto de frente, de lado, de todos os ângulos possíveis e guarda no telefone. E aí quando você for no barbeiro, você tem para mostrar para ele a referência para ele usar. E outra coisa, mais importante até do que você falar tudo do jeito que você quer, é falar também algumas coisas que você não quer que ele faça. Quando um cara erra, faz uma merda dessa, usa isso como aprendizado para a próxima, porque aí você vai mostrar para ele de boa, assim, cara, legal, bacana, mas isso daqui
eu não gostei tanto. Esse tanto que você tirou aqui, pô, podia ser um dedinho a mais, deixar aí, sabe? É um negócio que a gente tem que cultivar, cara, não tem jeito. Então, assim, o que fazer quando o cara faz merda? Conversa com ele. Na boa, acho que para evoluir na próxima vez, aquele erro não acontecer mais. E o Dino tá perguntando, essa daqui aparece em todas as lives que eu faço com o barbeiro. As máscaras para evitar Covid sempre deixam minha barba deformada. Tem alguma técnica, algum jeito para consertar a barba após o uso da máscara? Dino, eu criei um hábito de quando eu vou em algum lugar de máscara e eu chego e eu vou tirar a máscara, vou ficar sem um tempo lá e a barba tá amassada, eu já vou no banheiro mesmo para lavar a mão. E aí eu aproveito e lavo o rosto rapidinho, só molho a barba, deixo ela úmida, dou uma secadinha para deixar ela mais úmida. Eu tô sempre com um pente no bolso. Ter também um óleo de barba ou um balme de barba com você ajuda pra caramba também. Tem umas versões pequenininhas assim para viagem, cara, que dá para deixar no bolso, na mochila, facinho. E aí o que eu faço é, depois de lavar, passo uma água mesmo, não precisa ser uma coisa com shampoo nem nada, só para dar uma umedecida. Passo um pouquinho de balme por cima, penteio e pronto, já desamassou, já, sabe, tá lindo assim, dá super resolve para tirar aquela marca, né, da máscara. Mas assim, vou te falar uma coisa, eu tô achando muito mais elegante quando o cara tá com marquinha de máscara na barba do que quando a barba tá toda lindona, bonitona, com alguém que não tá usando máscara. Eu acho que o mais importante é usar mesmo, ainda tem que usar. A segurança sua e do outro é muito mais importante do que uma barba um pouquinho amassada, um pouquinho desajeitada, sabe? Não tem nem o que pensar. Mas assim, tem essas diquinhas aqui que resolvem. Eu sempre tô com a minha mochila, se eu tô na rua, e na minha mochila eu sempre tô com um balminho desse aqui atrás e um pente que eu sempre tenho no bolso. Então não é um trabalho nenhum a mais, é super tranquilo e resolve. E é isso aí, meus camaradas, respondendo mais algumas perguntas da galera que comenta aqui nos vídeos. Manda a sua aí também, comenta aí qualquer coisa, manda sugestão para mais vídeo aqui no canal. No último vídeo da semana passada eu comentei sobre um ano que eu tô já sem usar desodorante e aí uma galera tá pedindo para eu fazer um vídeo para contar como é que foi isso. E eu vou fazer, já chega aí. E aí, no mais, qualquer ideia que você tiver, manda aí. Esse canal aqui é nosso, é pra gente fazer junto. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, cara, não sei o que você tá fazendo, clica aí para se inscrever, ativa o sininho também, para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo, sempre que tiver live nova. E eu te vejo no próximo. Até!